O tema da nossa mensagem é uma vida cheia do Espírito. Amém? Uma vida cheia do Espírito. Então, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, muitas vezes associamos ao batismo no Espírito Santo. E sim, isso é uma evidência de ser cheio do Espírito Santo também. Mas ter uma vida cheia do Espírito é muito mais que falar em línguas. Ou viver um certo momento, aquele momento em que estamos na presença de Deus, o Espírito Santo nos toca, choramos, ajoelhamos. É muito mais que isso. Viver uma vida cheia do Espírito é uma decisão, uma escolha. Amém? Um estilo de vida que adotamos como filhos de Deus. Então, um filho de Deus tem que ter uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito de Deus. Amém? Pois, ou somos cheios do Espírito, ou estamos cheios de nós mesmos. Amém? Então, ter uma vida cheia do Espírito Santo requer de nós atitudes e disciplinas necessárias para essa finalidade. Isso não está relacionado aos dons espirituais, e sim a uma constante atitude e dependência da atuação divina. Ser cheio do Espírito Santo requer de nós disciplina, requer de nós algumas atitudes. Há certas atitudes na nossa vida que demonstram que se nós estamos cheios do Espírito Santo ou não. Amém? Então vamos lá a Efésios 5:15. Efésios 5:15, que diz: portanto, vede prudentemente andais não como necios, mas como sábios. 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, o primeiro ponto, enchei-vos do Espírito. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que é ser cheio do Espírito? O que é nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus? Antes de respondermos a esta pergunta, precisamos entender primeiro quem é o Espírito Santo e qual a sua missão nesta terra. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele foi enviado por Deus com o fim de nos preparar para o grande dia, com o encontro com Jesus, para nos santificar, para nos ajudar no caminho a ficarmos mais perto de Deus e mais distantes do mundo. Isso não significa que Ele nos veio tirar do mundo. O Espírito Santo não nos veio tirar deste mundo físico, mas veio tirar o mundo de dentro de nós. Ele veio para nos ajudar a santificar-nos, a tirar o mundo, a tirar aquelas coisas más de dentro de nós. Amém? E preencher esse espaço vazio que fica dentro de nós. E Ele vem para que nós sejamos orientados por Ele e possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Então, quando o Espírito Santo entra na nossa vida e estamos cheios dele dentro da nossa vida, nós somos guiados e orientados por Ele e fazemos a vontade de Deus. Amém? Então, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida conduzida pelo Espírito Santo.
E de que forma podemos manifestar essa submissão ao Espírito Santo? Então nós agora vamos ver algumas atitudes bem simples em que podemos manifestar essa submissão que nós estamos a ter ao Espírito Santo. Primeira atitude, agindo como pessoas sábias. Efésios 5, 15, que lemos há pouco. Portanto, vede prudentemente, não como andais, não como néscios, mas como sábios. Então, Paulo aqui está a falar na sua carta aos Efésios as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E a primeira está relacionada com sermos sábios. Caminharmos com sabedoria. Termos sabedoria. Então, ele diz, vejam como andam, não como néscios ou tolos, mas como sábios. Então, é possível escolher ser sábio ou ser um tolo. Isto descobre quando uma pessoa aplica ou não o conhecimento que conhece acerca de Cristo e da sua palavra. Ou a nossa comunhão com Deus deve ser manifesta nas nossas atitudes. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós lemos a palavra dele, as nossas atitudes são conforme o Espírito Santo. Porque se nós estamos cheios dele, a nossa vida é guiada por ele. O que nós fazemos, o que nós falamos, as decisões que nós tomamos são sábias. Então, sermos sábios é uma decisão. Agirmos sabiamente é uma decisão da nossa vida. Amém? Então, agir como um sábio é um exercício que nós temos que fazer diariamente. Pois diariamente somos tentados a agir de acordo com a nossa própria vontade. Diariamente o nosso eu, o nosso ser tenta agir com a nossa vontade, com a nossa vontade carnal. Mas Deus tem outra vontade para nós. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós sabemos qual é que é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então, estar cheio do Espírito Santo não é só o facto de falarmos em línguas. Isso é uma evidência. Amém? Mas estarmos cheios do Espírito Santo manifesta-se nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, na maneira como nós abordamos o nosso próximo. Como nós demonstramos o nosso amor, como nós tomamos decisões, como nós, vamos ver lá mais à frente, orientamos o nosso tempo. Amém? Então, mas nós não estamos sozinhos nesta caminhada, pois Deus não apenas está connosco, mas também está disposto a dar-nos a sabedoria necessária. Tiago 1,5. Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então Deus quer nos dar sabedoria e dá-te de maneira gratuita, de maneira sem condição. O que é que tens que fazer? Tens que lhe pedir sabedoria. Tens que pedir a Deus sabedoria. E Ele vai te dar essa sabedoria que tu precisas. É uma promessa do Senhor. Se algum de nós não tem sabedoria, podemos pedi-la a Deus. E Ele vai te dar de bom grado. Essa promessa é para nós hoje. Deus tem o prazer de te dotar com sabedoria. Para que tu possas tomar boas decisões. Para que tu possas ser sábio nesta terra. Uma coisa que o rei Salomão pediu ao Senhor, que podia ter pedido muitas coisas, mas uma coisa que ele pediu foi sabedoria. E foi o homem mais sábio à face da terra. Porque Deus lhe deu sabedoria. Foi a única coisa que ele pediu a Deus. Foi sabedoria. Então Deus quer dar-te sabedoria. Então quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, quando nós lemos a sua palavra, nós nos enchemos de tudo o que está na palavra de Deus e as nossas atitudes mudam. A nossa maneira de pensar muda. E se temos falta de sabedoria, vamos pedir a Deus que Ele vai nos dar sabedoria. Mas para isso precisamos ter comunhão com Ele. Falar com Ele.
Ele está disponível para te ouvir. Ele quer te dar essa sabedoria que tu precisas. Amém? Ponto 2. Remindo o tempo. Efésios 5:16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, o que é remir o tempo? Remir o tempo é administrar o tempo de forma sábia em todos os momentos. Então, meu irmão, nos tempos que correm, nós não temos tempo para perder. Amém? Nós não podemos perder tempo. Então, como estamos de passagem neste mundo, não podemos utilizar esse presente dado por Deus, o tempo, com coisas que não trarão edificação à nossa vida. Então nós temos que remir o tempo. Nós não podemos perder coisas, não podemos perder tempo com coisas que nos fazem perder tempo. Com coisas tolas, com coisas que não são sábias, com coisas que não nos fazem ser produtivos. Não falo só na nossa vida espiritual, mas também na nossa vida profissional, pessoal, em casa, familiar. Talvez haja coisas que nos fazem perder tempo. E que se nós não sabemos remir o tempo, não sabemos administrar bem o nosso tempo, estamos a perder tempo. Então isso deixa-nos uma alerta em relação à forma como passamos o nosso tempo e como investimos o nosso tempo. Será que onde nós estamos a investir o nosso tempo, as nossas forças, está a dar fruto para a nossa vida? Está a nos encher espiritualmente? Está a fazer-nos bem? Então, se nesta vida temos pouco tempo, porque não podemos aproveitá-lo para fazer o que pode edificar a nossa vida e de outras pessoas? Amém? Então, o tempo é um recurso útil para praticar aquilo que agrada a Deus e não podemos desperdiçar. Irmão, nos tempos que correm, nós não podemos desperdiçar tempo. Não podemos deixar aquilo que pensamos, eu faço amanhã. Isso é mais para lá, mais para a frente. Não, temos que fazer agora. Deus chamou-nos para nós fazermos agora. Então nós temos que administrar o nosso tempo de maneira sábia, para que não percamos tempo com coisas que não nos levam a lado nenhum. Amém? Então, não podemos deixar que as circunstâncias nos controlem e nos façam desperdiçar um recurso e um bem precioso como é o tempo. Irmão, o tempo é um bem precioso que temos na nossa vida. E há momentos que nós temos que aprender a dizer que não. E há momentos que temos que aprender a dizer que sim. Mas para isso nós temos que estar cheios do Espírito Santo para que possamos ser orientados por Deus e possamos ouvir a voz de Deus. Mas se tu não tens comunhão com Ele, não lês a sua palavra, como é que tu vais ouvir a voz de Deus? Se não temos o Espírito Santo a habitar dentro de nós, se não estamos cheios dele, nós não vamos conseguir pedir orientação, não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Amém? Então, uma das manifestações de que uma pessoa está cheia do Espírito é a forma como ela usa o seu tempo. Então, a maneira de como nós usamos o nosso tempo é uma demonstração que estamos cheios do Espírito Santo e não cheios de nós mesmos. Porque às vezes não sabemos administrar o tempo, perdemos tempo com coisas fúteis. Que às vezes parece que vai ser aquilo, mas depois não é. Porque tomamos decisões sem buscar o Espírito Santo, sem buscar a Deus. E às vezes o que a nós nos parece que vai ser algo extraordinário, que nos vai trazer algo muito bom, às vezes não é nada disso. E Deus está a dizer, não faças. Mas como nós não estamos cheios do Espírito Santo, como nós não o buscamos, nós perdemos tempo com essas coisas. Então, se nós somos cheios do Espírito, não perderemos tempo com coisas que desagradam a Deus,
que não nos edificam ou que nos levam a desobedecer a Deus. Somos desafiados a usar o tempo sob o foco da perspectiva divina. Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus nos leva a usar bem o nosso tempo. Amém? E não perder tempo com coisas que não nos vão levar à vitória, que não nos vão levar a Deus, que nos vão levar a perder tempo, porque quando estamos cheios do Espírito Santo, nós sabemos orientar e remir o nosso tempo. Amém? Quando temos comunhão com Deus. Então, nós temos que pôr Deus em tudo na nossa vida. Não é só ao domingo, não é só à sexta-feira, não é só à quarta-feira ou de manhã quando nos levantamos. Não, Deus tem que estar connosco em todo o tempo. Porque até as decisões que nós tomamos no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, na nossa casa, devem ser guiadas por Deus. Amém? Porque assim nós estamos completamente orientados por Ele, estamos a cumprir o seu propósito. Onde quer que nós estejamos e não estamos a perder tempo. Amém? Ponto 3. Ponto 3. Entendendo a vontade de Deus. Efésios 5:17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Paulo diz-nos aqui que devemos entender qual é que é a vontade do Senhor. Qual é que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas como entender a vontade de Deus? Mas como entender a vontade de um Deus que nós não vemos? Nós não vemos a Deus. Nós sabemos que Ele está connosco, mas nós não o vemos. A resposta a essa pergunta encontra-se na leitura da palavra de Deus e nos momentos de oração que passamos com Ele. Pela leitura da palavra de Deus, nós vamos ver a vontade geral de Deus para a nossa vida. Nós vamos ver conceitos, nós vamos ver temas que vão falar sobre como nós devemos guiar a nossa vida. Qual é a vontade de Deus geral para a nossa vida. Amém? Através da leitura da palavra de Deus, vemos a vontade geral de Deus para nós nos diversos textos que são inspirados por Ele. A Bíblia é riquíssima em orientações para todas as situações pelas quais um ser humano passa. E essas orientações estão disponíveis através da palavra de Deus. Então, as orientações básicas que nós precisamos para a nossa vida estão na Bíblia. A palavra de Deus é o teu manual de instruções. Se tu queres aprender mais de como orientar a tua vida, lê a Bíblia. Porque quando tu lês a Bíblia, estão lá as promessas de Deus para a tua vida. Estão lá as coisas para que tu que tu precisas de orientação para a tua vida. Então, a palavra de Deus é o teu manual de instruções. É onde tu vais buscar orientações. É onde tu vais buscar as promessas de Deus. Amém? Então, na oração, podemos passar tempos mais íntimos com Deus e ouvir a sua voz para situações mais específicas. Mas, naturalmente, devemos ter maturidade para ouvir a voz de Deus. Porque Deus nunca te vai falar coisas contrárias que não estejam na palavra de Deus. Deus sempre te vai guiar, mesmo em oração, segundo a sua palavra. Porque Deus não se contraria. Amém? Deus sempre vai falar de acordo com a palavra de Deus. Amém? Deus não vai falar ao nosso coração nada que contradiga a sua palavra. Nada. Se algo vem à tua mente, à tua vida, que seja contrário ao que está na palavra de Deus, esse pensamento, irmão, não vem de Deus. Porque Deus não se contraria. Deus não vai falar algo à tua vida que seja diferente da sua vontade geral. Há uma vontade principal que está na palavra de Deus, está na Bíblia. Amém? Então, se nós
também não estamos retos diante de Deus, não podemos esperar que Deus concorde com o nosso estilo de vida e nos responda. Então nós também temos que estar retos diante de Deus. Não pode haver pecado em nós. Não podemos estar a fazer coisas que não estejam de acordo com a palavra de Deus e achar que Deus nos vai responder. Porque isso nós já sabemos que não está correto. Nós já sabemos pela palavra de Deus que essas coisas não estão certas. Amém? Então, nem tudo Deus vai falar na sua palavra, pois ela não é um livro de curiosidades. A palavra de Deus não é um livro de curiosidades, mas a sua palavra nos dará os princípios para que tomemos decisões acertadas. A palavra de Deus não te vai dizer tudo o que tu deves poder ou não fazer. A palavra de Deus não te vai dizer que tu não podes ver na televisão coisas que firam a Deus, que sejam más. Mas nós sabemos, pelo que diz a palavra de Deus, pelos mandamentos que Deus nos deixou, que há certas coisas que não nos são lícitas. Amém? Então, nem tudo a palavra de Deus te diz assim, chapa. Mas dá-te orientações e tu, segundo essas orientações, vais saber que essas coisas não estão corretas aos olhos de Deus. E quando estamos cheios do seu Espírito, seremos orientados por Ele. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo e há algo que nós começamos a fazer que não está correto, vamos sentir dentro do nosso ser, do nosso íntimo, que o que nós estamos a fazer não está correto. E isso é o Espírito Santo a guiar-te. A dizer-te, não vais por esse caminho, não faças isso, não vejas isso. Isso não está certo, isso não é a minha vontade para a tua vida. Mas tu só vais sentir isso se tu estiveres cheio do Espírito Santo. Amém? Então, primeiro enchermos do Espírito Santo. E isto é o que nós temos que ter, encher-vos do Espírito, agindo como pessoas sábias, remir o nosso tempo e entender a vontade de Deus. Amém? E para sermos cheios do Espírito Santo, temos que buscar coisas espirituais. Amém? Buscar coisas espirituais. Quarto ponto. Não vos embriagueis com vinho. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, Paulo comenta que os cristãos não deviam embriagar-se. E havia um bom motivo para isso. Porque as pessoas, quando bebem demasiado vinho ou demasiadas bebidas alcoólicas, perdem a noção do que estão a fazer. Noé, depois do dilúvio, depois de tudo o que Deus tinha feito, coisas tão boas tinha Deus tinha limpado quase o ser humano da face da terra. Mas Deus o tinha salvo depois de algo tão bom que Deus tinha feito na sua vida e na sua família. O que é que ele foi fazer? Foi se embriagar com vinho, foi se embebedar e teve graves problemas na sua vida. Então, algo que nós não podemos fazer é embriagar-nos com vinho ou com algo que vá tirar-nos de nós, do nosso ser, nos vai fazer desfocar, vai nos tornar pessoas descontroladas. Então, vinho, drogas, álcool, isso vai-te tirar de ti, vai-te fazer uma pessoa descontrolada. Então, isso não te vai trazer para que tu sejas cheio do Espírito. Então, na Bíblia temos alguns casos, como o de Noé. Não podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo ao mesmo tempo problemas com bebidas que nos tiram a consciência. Então, Deus espera que tenhamos plena consciência dos nossos atos, que em todos os momentos, por isso não devemos ficar entorpecidos
com bebidas alcoólicas. Então, nós temos que estar a nossa consciência sempre. Então, não nos devemos embriagar com vinho, mas encher-nos do Espírito. Amém? 1 Coríntios 6:10. 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, todos estes que estão aqui descritos em 1 Coríntios 1:6, em 6:10, herdarão o reino de Deus. Então, tudo o que nos afasta de Deus, nos afasta de sermos cheios do Espírito Santo. Então, nós temos que buscar as coisas espirituais. Amém? Então, não nos devemos embriagar com vinho. Amém? Não estou a dizer ao irmão para não beber vinho. Não é isso que eu estou a dizer. Não vos embriagueis. Não vos embebedeis, se vocês quiserem uma palavra mais... Não ficareis borrachos, como espanhola. Não vos embriagueis com vinho. Porque nesse âmbito há contendas. Há discussões. Amém? Então, de preferível, se não tem controle, não beba. É preferível. Amém, estou a brincar, a falar a sério. Ponto 5. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Então Paulo diz-nos aqui para nos sujeitarmos uns aos outros. Porquê? Esse mandamento bíblico é algo muito importante para as nossas vidas. O princípio dessa recomendação é o cuidado contra a soberba e a arrogância. Então temos que nos aprender a sujeitar-nos uns aos outros. Não se pode pensar numa pessoa cheia do Espírito Santo e ao mesmo tempo soberba e cheia de si mesma. Muitas pessoas fazem o possível para realizar obras que as destacarão como o centro de todas as coisas. Os seus feitos não buscam refletir a glória de Deus, mas o seu próprio brilho pessoal. Então nós temos que nos aprender a sujeitar uns aos outros. Amém? Por isso é que há liderança, há pessoas que lideram outras, porque assim aprendemos a sujeitar uns aos outros. Sempre há alguém que nos lidera, sempre há alguém que temos que dar contas. Amém? Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então devemos fazer as coisas de maneira humilde e considerar que os outros são sempre maiores que nós. Não nos devemos achar os supers. O super líder de casa de paz, o super mentor, o super pastor. Não, nós temos que nos sujeitar uns aos outros. Não há superiores uns aos outros. Há liderança e nós temos que nos deixar liderar uns pelos outros. Devemos nos sujeitar uns aos outros. Amém? No temor do Senhor. Amém? Então, estar sujeitos uns aos outros afasta de nós a arrogância e a soberba e mostra-nos que, como Jesus demonstrou submissão e humildade diante dos homens, podemos fazer a mesma coisa. Então temos que ser pessoas humildes e não pessoas soberbas e arrogantes. Jesus também foi humilde. Jesus também tinha amor no seu coração. Então nós devemos amar o próximo. Não devemos passar pelo nosso irmão. Eu agora sou líder de casa de paz, sou mentor. Agora não te falo. Não, nós temos que ser humildes, temos que amar o próximo. Amém? Estou a brincar, não estou a dizer que os líderes são assim. Mas se forem, já sabem, temos que sujeitar uns aos outros. Temos que ser humildes. Não é porque tocamos no louvor, não é porque somos líderes, que somos pastores, que devemos ser arrogantes, ser soberbos.
O foco não somos nós. O foco é Cristo. Esteja onde tu estiveres, o teu foco tem que ser Cristo. Então o nosso foco tem que ser Cristo. Amém? Último ponto. Dar graças em tudo. A gratidão é importante. Sermos gratos é muito, muito importante. Sermos gratos por aquilo que Deus faz na nossa vida é algo muito importante. Vamos lá ver Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, uma das características mais importantes do nosso relacionamento com Deus é a gratidão. Então, quando nós estamos cheios do seu Espírito, nós somos gratos. Nós temos que ser gratos. E nós temos motivos de sobra para sermos gratos com Deus. Primeiro motivo, Ele salvou-te. Se mais nenhum motivo houver, esse é o motivo maior que todos. Ele deu a sua vida por nós, para que tu e eu pudéssemos ser salvos. Para que tu e eu pudéssemos ser livres da perdição eterna. Amém? Então nós, primeiramente, temos que ser gratos por aquilo que Ele fez por nós. Porque fomos salvos por Cristo e agora nós somos herdeiros de Deus para a vida eterna. Então, primeiro que tudo, nós temos que ser salvos. Temos que ser gratos. Salvos, creio que já fomos. Se aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já somos salvos. Então temos que ser gratos pela nossa salvação, gratos porque podemos adorá-lo em beleza e em santidade, podemos orar a Deus e contar com a resposta às nossas orações. Gratos porque podemos contar com um Deus amoroso e bondoso, que perdoa os nossos pecados, que perdoa as nossas falhas, que te abençoa. Amém? Temos que ser gratos pelo momento que vivemos nas nossas vidas. Em tudo nós devemos ser gratos. Então a gratidão é algo muito importante que o cristão tem que ter na sua vida. Sermos gratos. Não podemos deixar de demonstrar a nossa gratidão para com Deus. Essa demonstração pode ser manifestada em cânticos, em palavras de gratidão, em nossas orações, em testemunhos com outras pessoas ou no incentivo a que outras pessoas também sejam gratas e no incentivo a que outras pessoas também sejam gratas a Deus por tudo o que Ele tem feito e ainda irá fazer. Então, quando tu manifestas gratidão para com Deus, essas manifestações vão tocar na vida dos outros. Como é que tu demonstras essa gratidão? Dando testemunho, cantando, orando. E quando tu demonstras gratidão na tua vida, quando tu demonstras essa gratidão vai tocar em outros. Então nós temos que ser gratos em tudo. Amém? Gratidão em tudo. A Bíblia diz-nos para sermos gratos em tudo. E isso inclui não só momentos de alegria, mas também momentos de adversidade e oposição. Nós temos que ser gratos em todo o tempo. O próprio apóstolo Paulo mostra gratidão para com Deus com a igreja de Filipe. Porque ele estava preso. Paulo estava preso. E demonstrou gratidão para com uma igreja que lhe prestou ajuda. E respondeu a isso com uma carta que mostra a gratidão. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Diz: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Seguinte. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Próximo. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Então Paulo estava preso, mas ele sabia ter equilíbrio. Ele sabia ser grato. Ele estava preso, mas dizia, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E diz que aprendeu a estar bem, a ter muito, a ter pouco. Ele aprendeu a ser grato em todo o tempo. Porque em todo o tempo nós temos que ser gratos. Estejamos a passar por tempos turbulentos ou por bons tempos, nós sempre devemos ser gratos a Deus. Porque no fim de tudo, Ele nos salva. Ele nos dá salvação. Ele está connosco. Então nós temos que aprender a ser gratos em tudo. Amém? E temos que aprender a ser gratos salmodiando ao Senhor no nosso coração. Devemos buscar ao Senhor salmodiando ao Senhor no nosso coração. Efésios 5,19 diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então devemos dar graças ao Senhor cantando, dizendo-lhe que salmodiar literalmente é cantar os salmos. Os salmos são cânticos feitos nos tempos bíblicos que demonstravam as emoções do povo ou de uma pessoa específica. São palavras de gratidão, que independentemente do que o salmista tivesse a passar, ele agradecia ao Senhor, ele louvava ao Senhor. Amém? Em hinos e cânticos espirituais. Um indivíduo poderia estar muito alegre, então cantava um salmo. Outra pessoa podia estar triste e também cantava um salmo. Uma pessoa poderia ainda estar desesperada ou esperançosa, aguardando de Deus uma resposta que não havia ainda chegado, mas ainda assim cantava um salmo. Então, os salmos são a expressão verdadeira de como nós nos aproximamos de Deus, independentemente do nosso estado. Cantar-lhe, adorá-lo, tu podes e deves fazê-lo independentemente da maneira como tu estás. Nós devemos adorá-lo, nós devemos louvá-lo, independente do que nós estamos a passar. Sabendo que Ele nos vai prover salvação, nos vai prover solução para esse problema. Mas devemos ser gratos em tudo. Ele sabe como estamos e não podemos esconder dele a nossa verdadeira condição. Deus sabe como tu estás. Então não vale a pena esconderes a tua condição de como tu estás. Ser grato e entrega isso nas mãos dele. Amém? Por isso, em todo o tempo, devemos louvá-lo e adorá-lo. Paulo também falou sobre hinos e cânticos espirituais, o que quer dizer que o próprio Espírito coloca em nossos corações cânticos de acordo com a resposta que quer dar-nos. Às vezes vamos cantar coisas que não é o que nós estamos a passar, mas já estamos a profetizar para a nossa vida, estamos a ser gratos, estamos a trazer isso, estamos a chamar isso para a nossa vida. E o Espírito Santo, quando tu estás cheio dele, ele vai trazer isso à tua vida. Amém? O grupo de louvor pode subir. Então, ser cheios do Espírito é um desafio diário para todos nós. Mas não é impossível. Sermos cheios do Espírito Santo é um desafio que nós pelejamos diariamente. Mas não é impossível. Amém? Então, se desejamos uma vida de plena comunhão com Deus, não podemos permitir que outras coisas venham ocupar o espaço que somente é do Senhor. Então, quando nós estamos cheios, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, a nossa mentalidade muda, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa perspectiva de vida é completamente transformada. E não damos espaço a coisas que não pertencem ao Senhor. Amém? Então, temos que ser sábios, temos que aprender a remir o nosso tempo, sendo gratos e verdadeiros adoradores, podendo demonstrar o quanto Deus opera em nós por intermédio do seu Espírito Santo. Então,
Nós temos que ser sábios, temos que saber remir o tempo e temos que ser verdadeiros adoradores. Porque quando nós o adoramos, quando nós temos tempo de adoração, tempo de comunhão com Deus, talvez estejas a passar um momento complicado na tua vida. Mas tu podes levantar a tua voz e podes dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Tu podes dizer que o amas, podes dizer, através da tua adoração, tu podes buscar ao Senhor. E estás a profetizar, estás a mudar o ambiente ao teu redor. Amém? Então nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Temos que estar cheios de Deus. Amém? Então, mais do que uma experiência, uma vez quando vimos à igreja ou quando estamos a sós com Deus, nós devemos desejar viver uma vida plena e cheia do Espírito, tomando as atitudes certas que demonstram essa vida em nós. Então nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós temos que buscar estar cheios do Espírito de Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, quando nós nos enchemos do seu Espírito, a nossa vida é transformada, as nossas atitudes são transformadas e os outros ao nosso redor vão pensar, mas quem é ele? O que aconteceu com ele? Ele era uma pessoa arrogante, soberba, amargurosa, fazia coisas, embebedava-se, fazia coisas violentas, mas agora mudou. Porquê? Porque tu estás cheio do Espírito. Quando tu te enches de Deus, a tua vida muda. O teu entorno, o teu ambiente ao teu redor muda. Tu quando estás cheio do Espírito Santo, tu consegues mudar o ambiente ao teu redor. Porque tu já não és mais o mesmo. Já não és tu, mas Cristo em ti, é o Espírito Santo dentro de ti que te transforma, que te muda, que te leva a fazer a vontade de Deus. Amém? Então uma vida cheia do Espírito Santo, mais do que uma intervenção do Espírito, é uma decisão nossa que permitirá ao Espírito Santo viver e agir em nós e através de nós. Então Deus, o Espírito Santo, quer trabalhar em ti e através de ti. Ele quer que tu sejas um canal de bênção para esta sociedade, para este mundo, para a tua família, para o teu mundo, ao teu redor. E Ele precisa de ti, Ele precisa que nós sejamos vasos cheios do Espírito Santo.